O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia, anunciou na sexta-feira a exoneração de 1.881 servidores comissionados pela prefeitura. A medida, que entrará em vigor no próximo dia 2 de janeiro. A gente acompanha agora a reportagem da Ana Cristina Santos. O anúncio da exoneração foi feito em coletiva à imprensa na tarde da última sexta-feira. A medida, que entrará em vigor no próximo dia 2 de janeiro, foi tomada após recomendação da Comissão de Transição e busca reduzir o comprometimento da folha de pagamento, que hoje atinge 53,8% do orçamento municipal, bem como próximo ao limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. O comprometimento de contratações, a gente precisa ter um entendimento que é regrado e que a um determinado índice há um comprometimento das contas públicas e podendo levar até a improbidade administrativa. E durante a transição nos foi levantado um número de 53,8% de comprometimento da folha. Então, vocês vejam que a nossa folha de pagamento de qualquer município, ela tem que estar regrada até, no máximo, 54% de comprometimento da folha. E esse índice realmente é um índice muito elevado que dificulta a gestão evoluir e se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, esse número, se a nossa gestão contratar a um salário médio da prefeitura mais 25 pessoas, nós já estouramos o índice de 54%. Então, é necessário a equipe de transição notificar, é necessário nós tomarmos atitudes para que a gente consiga realmente melhorar todo esse investimento. Haja vista, se a gente for entender, é o maior investimento da máquina pública. 53,8% de um orçamento de aproximadamente 1 bilhão e 400 mil é mais do que 700 milhões aplicados na folha de pagamento. Essa foi a primeira medida adotada pelo prefeito diplomado que assume a prefeitura no dia 1º. Ele ressaltou a necessidade do enxugamento da folha. Então nós precisamos fazer o que todo gestor tem que ter na sua mente, e eu tive à frente da Câmara Municipal e vou começar tendo à frente da Prefeitura Municipal, que é enxugar a máquina pública. A gente precisa ter esse entendimento inicial. E esse enxugar da máquina pública, a gente primeiro precisa fazer com o que a gente entende os nossos, que seriam principalmente os contratados comissionados, que são cargos de confiança, são cargos comissionados, que todos entendem que é passageiro, que um dia vai deixar de ter a confiança, que um dia vai deixar de ser comissionado, e a prefeitura precisa dar essa continuidade. E tudo isso, lembramos, é sempre regrado e acompanhado pelo Ministério Público. Cassiano Maia explicou como será o atendimento nas repartições públicas diante dessas exonerações e que as recontratações serão feitas gradualmente, priorizando posições emergenciais e essenciais para a continuidade dos serviços públicos. Então, é notório que no início do ano, nos primeiros dias do ano, digamos, do dia 1º, do dia 2, que é uma quinta-feira, do dia 3, que é uma sexta-feira, dia 4, sábado, e dia 5, um domingo, a gente tem como, nesses dias, nós que estamos entrando na gestão, trabalhar com muito afinco para que a gente consiga não deixar o bom andamento da prefeitura desamparado, para que a gente consiga realmente que a população treslagoense não sinta que existe alguma falta de atendimento. Mas, principalmente, nós temos que ter a responsabilidade de serviços de emergências. Então, serviços de emergências em saúde, nós vamos fazer de forma quase que automática.
no dia 2, quinta-feira, ocorre a exoneração e, claro, por isso estamos falando tudo isso hoje, para todos os secretários se organizarem, colocarem as suas prioridades em dia, para que as exonerações do dia 2 sejam contratadas no dia seguinte aqueles cargos que realmente precisam dar pilares de continuidade, de sustentação à gestão, principalmente nos serviços de emergência em saúde, e também não podemos esquecer o serviço de matrículas do volta às aulas e também de fiscalização de muitos dos patrimônios e dos prédios públicos. Então, é através desse pequeno entendimento, nós vamos fazer isso de forma gradativa, as recontratações. As recontratações vão ser tanto cuidado por pessoas que podem voltar ao cargo, que são pessoas que são consideradas pessoas que realmente têm o bom zelo e conseguem ter um bom trabalho no setor público, e por pessoas que os novos secretários vão estar orientando para fazer a sua nova equipe. O município, que possui aproximadamente 5.500 servidores, enfrentará uma reestruturação significativa com as exonerações, das quais cerca de 1.150 são de funcionários comissionados diretamente. Desses 1.881, nós temos aproximadamente 400 que são contratos temporários, 300 que são da parte da educação do processo seletivo e aproximadamente 1.150 que são os comissionados diretos. Esses todos vão ser exonerados no dia 2, mas no dia 3 vão ser contratados já os cargos que são entendidos como fundamentais de emergências para que a máquina pública não seja sentida o seu funcionamento. E assim a gente vai iniciando todo esse processo de recontratações para que a gente chegue no final de janeiro ou até mesmo no final de fevereiro com um número menor de contratados, mas com uma efetividade... Desse total de 1.800 e pouco, quantos devem ser recontratados? A gente ainda iniciamos o processo de planejamento hoje, então a gente não consegue ter esse entendimento. O custo dessas demissões vai ser de aproximadamente 15 milhões de reais. E esse custo a gente já pode, com a folha de pagamento de janeiro, que é de 9 milhões, a gente já pode ir abatendo. A ideia é que a gente consiga, no final de 3 meses, ter abatido todos esses custos, de aproximadamente 15 milhões, por causa da economia na folha, mas também nós vamos pagar férias vencidas, tem servidores com 2 férias vencidas, essas 2 férias iriam repercutir quase que 60 dias sem trabalho agora na nova gestão, que a gente também já resolveria essa situação para que não perdêssemos a eficiência e dando continuidade efetiva e uma velocidade a todo vapor. A folha de pagamento da Prefeitura de Três Lagoas consome mais de 700 milhões de reais, um índice que dificulta o desenvolvimento da gestão. A decisão já foi comunicada ao Sindicato dos Servidores Públicos, que participará das discussões sobre a reestruturação e ajustes necessários na máquina pública. Para o futuro, o prefeito eleito pretende aprovar um plano de cargos e carreiras para beneficiar os servidores efetivos e reduzir o índice da folha para 48%. Cassiano também sinalizou a intenção de realizar concursos públicos, mas condicionou o aumento do número de concursados à redução do índice atual. Sem dúvida, existe também, inclusive, que dar posses para alguns servidores públicos que estão ainda em concurso em aberto. Então, nós temos que fazer toda essa reprogramação e a gente não vai conseguir aumentar o número de posse, aumentar o número de concursados, se a gente não diminuir o índice. Então, para a gente diminuir o índice, nós temos que cortar na carne muito dos comissionados, mas também não podemos esquecer que a gente tem o outro lado, que é aumentar a arrecadação. Então, vamos propor políticas públicas de investimento no nosso município, trazendo mais indústrias para aumentar os empregos, para que aumente a nossa arrecadação e a gente consiga, então, aumentando a arrecadação,
diminuindo o número de servidores, enxugando a máquina pública, a gente ter aí os melhores números de uma gestão pública. Seria um cabide de emprego na prefeitura hoje? Eu não poderia dizer, generalizar cabide de emprego, haja vista eu respeito muito o servidor, respeito muito cada um dos cargos comissionados que vem aí desenvolvendo um trabalho, mas claro, a gente tem que entender que o cargo comissionado, ele de certa forma é passageiro, de certa forma ele é um cargo de confiança que precisa ser variado e precisa ser cuidado no quantitativo, cuidando do servidor público efetivo.